pessoal, beleza? Olha só que legal, voltei aqui na Ecorrife. E aí, Miguel, como é que você tá? E aí, Vini? Faz tempo, beleza? hein, Faz meu? tempo, precisamos retomar. Você tá bem? Tudo tranquilo? Muito bem, só muito trabalho, Vini. É. Muito trabalho, mas o trabalho que honra e dignifica, não é? Legal, com certeza, cara. Eu sei que vem novidades por aí na Ecorrife, vamos deixar pra falar disso no futuro, mas Sim. coisas muito boas, né, cara? Com certeza. Esse é um ano que vai marcar a Ecorrife aí, com certeza, Vai, né? tá muito bem, a gente tá muito feliz. Legal, cara. Muito feliz. É isso aí. Miguel, é o seguinte, cara. Nós aquaristas estamos sempre observando o aquário. Eu acho que a primeira coisa, é observação, é olhar, é ver como é que o bicho tá, né? Se o peixinho tá comendo bem, se o coral tá desenvolvendo. E um detalhe bem interessante quando a gente tá olhando o aquário é que o coral tá sempre desenvolvendo, sempre crescendo. Alguns, a pessoa chama até de praga. Fala, cara, tá crescendo demais, começa um passar por cima do outro, é um crescimento constante. E aí vem aquela pergunta, até onde ele cresce? Esse bicho é infinito, é imortal? Vini, muito boa pergunta. O crescimento de um coral típico, de uma colônia de coral, não tem limites mesmo. Por quê? Vamos lembrar que o coral ele tem pólipos, né? É o que o pessoal no aquário chama de boca. Uhum. Uma colônia não é um coral. Uma colônia é um conjunto de corais, né? Cada pólipo é um coral. É um indivíduo. Legal. Um pólipo é um indivíduo. E como é que a colônia se forma? A colônia se forma a partir do que a gente chama de um pólipo fundador, que é quando você tem um espermatozoide de um coral encontrando o ovócito do outro, fertiliza, produz uma larva, essa larva vai encontrar algum lugarzinho no fundo do oceano, vai assentar e vai se transformar num pólipo fundador. Esse pólipo ele só vai se reproduzir assexuadamente. Como assim? Ele vai produzir clones. Então todas as colônias que você está vendo de coral, geneticamente falando, todos os pólipos são idênticos. E esses pólipos vão se dividindo ad eterno. E eles se comunicam? Eles têm, a grande parte tem algumas exceções, mas as colônias têm comunicação de tecido, por isso que o genótipo deles, a genética deles é idêntica, é o mesmo coral. Então os pólipos eles têm uma capacidade infinita de se dividir, então eles vão se dividindo, né? Os pólipos periféricos das colônias, então vai se dividindo, e aquilo vai crescendo ad eterno. Aí você fala, bom, então ele é imortal? De certo modo até que sim. Corais são cnidários, né? E dentro do grupo dos cnidários, tem algumas espécies de água-viva que comprovadamente são imortais, né? Agora, uma colônia de coral é imortal? A gente tem fortes indícios de que sim, desde que a gente não tenha pressões, que eu já vou falar sobre elas. Uhum. Mas a gente já conseguiu identificar na natureza corais com mais de 5.000 anos de idade, né? Aquela colônia cujos pólipos são todos clones, aquela colônia tem mais de 5.000 anos. E vamos lembrar que pode morrer um pólipo ou outro na colônia, mas a colônia está ali, né? Então, a menos que tenha os estressores, teoricamente esses bichos vão se perpetuando. Quais são os estressores? Destruição de hábitat, como poluição, predação é um grande estressor, né? Você tem organismos que comem corais. E o mais importante que a gente tem hoje que é a mudança climática, que é o que está matando a grande maioria dos corais. Então, na ausência dos estressores, esses corais podem crescer, se desenvolver indefinidamente. Muito bacana. Agora, num cara que, por exemplo, uma escolimia, né? Que não é um grupo, é um indivíduo só. E esse aí, ele tem longa vida também? Então, esse tipo de coral que a gente chama de solitário, é um coral que tem um único pólipo, né? Então, uma escolímia não forma colônia, embora, no caso de escolímia Wells, que é uma espécie brasileira, se você for no arquipélago de São Pedro e São Paulo, já foi encontrada escolímia Wells colonial lá. Mas Estão ligadas? Estão ligadas, mas a gente não sabe como isso aconteceu, se foram pólipos, corais solitários que se fundiram ou se aquilo é uma alternativa, que é um coral que conseguiu fazer reprodução colonial, coisas interessantes para investigar. Agora, desse grupo específico, desses corais solitários ou chantelados com escolímia, eu desconheço informações sobre a longevidade dele e tudo mais. Talvez tenha algum trabalho que investigou isso, talvez não, confesso não saber. Mas com certeza é longo. Olha, eu suspeito que sim. Porque eu nunca ouvi um relato de alguém que falou assim, meu coral morreu de velho. Existe... Não, com certeza uma escolímia tem capacidade de viver, no mínimo, muitas décadas num aquário. Pode ser que ela chegue a milhares de anos. Não sei, esse é um coral cuja biologia do envelhecimento possivelmente nunca foi investigada. Eu desconheço, talvez tenha um trabalho ou outro, mas eu não conheço. Mas porque esse não é um coral tão conhecido pela ciência quanto outros que têm uma relevância ecológica muito maior, que são muito investigados, né? Então, não sei te dizer da escolímia especificamente. Tá certo. Bom, a gente tá falando de um animal incrível, que tem um poder de vida longa,
Acredito também um poder de adaptação muito grande, porque, pô, sai do mar, vem pro aquário, cara, passa por... Sofre na mão do aquarista. Sofre na mão do aquarista e muitas vezes está lá firme e forte. E aí agora a gente tem um problema, né, que se você não conhece, provavelmente está fora do planeta Terra, que eles estão desaparecendo, né, dos nossos oceanos. Sim. Em pouco tempo, aí, em menos de 20 anos, praticamente 50% dos recifes de corais foram devastados. De 1997 para cá, que foi antes do primeiro El Niño mais forte, fase quente do El Niño, a gente perdeu mais ou menos 53, 54% da cobertura de coral do mundo. Traduzindo, a gente matou um pouco mais de 50% de todos os corais do mundo em escala global. Pouquíssimo tempo. Estamos falando em 25 anos aí, mais ou menos. É surreal. Isso é o branqueamento, né? Isso exclusivamente pelo branqueamento. A bem da verdade é que os recifes estão enfrentando cada vez mais ondas de calor, as mais fortes estão associadas ao El Niño, que é um fenômeno natural, mas que tem sido modificado pelas mudanças climáticas, ele está ficando mais duradouro, mais frequente, mais intenso. Então as ondas de calor estão ficando mais fortes e mais frequentes. E aí os recifes vão sofrendo e vão morrendo cada vez mais, né? A gente já perdeu então mais 50% e se a gente continuar no mesmo grau de emissão de gases de estufa, a gente deve perder 95% do que a gente tem de recife de coral até mais ou menos 2050. Então a gente tem 30 anos, menos de 30 anos aí para reverter, o que é muito pouco tempo. Então a gente já sabe que a temperatura é um agravante, isso aí já é de conhecimento do aquarista, né, e também da ciência. Sim. Aí a gente tem a predação, então são animais que predam, né, os corais. O coral também fica doente, também pode gerar uma doença, morrer. Coral normalmente fica doente por conta de perturbações estressoras, como a própria mudança climática gera doença, redução da qualidade de água gera doença. A predação, Vini, ela é um fenômeno natural também. A predação de coral num ambiente equilibrado não tem problema nenhum, né? Agora, o que mais preocupa a gente hoje não é nem a predação, é a competição. E essa é uma competição que o aquarista conhece de core salteado, mas que é muito importante na natureza. Quando você tem um coral fragilizado e o coral morrendo, quem é que vai recobrir o coral rapidinho? A alga filamentosa, né? Na ciência a gente chama de turf. Você ir de um ambiente dominado de coral para um ambiente dominado por turf é muito rápido, é muito fácil. Morreu o coral, vem o turf, coloniza tudo e acabou. Sim. Agora, você reverter esse cenário, ou seja, um cenário dominado por alga, passar a ser dominado por coral de novo, é muito difícil, em alguns casos impossível, especialmente no contexto de mudanças climáticas que a gente vive hoje. E não é só de mudanças climáticas, né? A gente fala num contexto de múltiplos estressores, que a gente tem aquecimento global, acidificação dos oceanos, sobrepesca, poluição, introdução de espécies invasoras, o turismo mal gerenciado. Então você soma tudo isso, é uma pressão enorme. Legal. Agora, pra gente finalizar aquela pergunta, né? Cara, eu acho que é inevitável. O aquarista consciente tem um papel, ainda ele continua com esse papel de banco genético, com todo esse cenário que parece ser meio irreversível. Ele é importante para isso? Olha, Vini, gostei de você ver essa pergunta. Eu vou até te provocar aqui e falar que a gente devia depois fazer um vídeo só sobre essa pergunta. Eu tenho muito respeito pelo aquarista e eu sou um advogado do aquarismo do bem. Do aquarismo do mal eu sou o principal inimigo. E o aquarismo precisa entender algumas limitações que o aquarismo tem na conservação. O aquarismo é muito bom em conservar quando ele divulga boas práticas, quando ele pratica educação ambiental, quando ele não tem organismos coletados de forma irresponsável ou ilegais no aquário dele. Mas ele precisa entender as limitações. Essa história de que o aquarismo vai repovoar o recife de coral, um dos maiores absurdos que tem. Por quê? Primeira coisa básica. Como que você vai repovoar se o estressor continua atuando? O que eu quero dizer? A gente sabe o principal causa da mortalidade dos recifes de coral é o aumento da temperatura do planeta. O que adianta você pegar um pedacinho de coral que está no seu aquário e colocar no ambiente se a onda de calor continua vindo lá? Ele não vai aguentar do mesmo jeito. Segunda coisa, que é essa história da genética que me preocupa muito. Quando você tem um aquário e você quer repovoar o seu recife a partir daquele aquário, a sua diversidade genética, de genótipo, do seu aquário, ela é desse tamanhinho, quando o recife natural é muito grande. Por que você diminuir a genética, ou seja, você pegar alguns genótipos e espalhar tudo isso no recife, e antes você tinha 150, 200, 1000 genótipos, agora você tem 2, 3, qual é o problema? A resiliência de um ambiente
está intimamente associada à diversidade de genótipos. O que você quer dizer, Miguel? Quanto mais genótipos diferentes, maiores talentos ou capacidades de sobrevivência você vai ter. Perfeito. Como assim? Imagina que vem um desastre em direção à Terra. Esse desastre, a gente tem seres humanos que são fortes, eles vão sobreviver, eles vão se reproduzir, vão de novo produzir uma variabilidade genética, garantir a sobrevivência. Aí vem um outro desastre, às vezes os fortes não aguentam, são os altos. Então se a gente tem o talento, a diversidade genética do alto, aquilo garante sobrevivência. Aí vem um terceiro, um base alto, não importa, tem que ser inteligente. O que eu quero dizer? Se você tem vários talentos, vários genótipos, aumenta a resiliência do ambiente. Se você tem pouquíssimo, o ambiente é muito frágil. Então um recife de coral criado a partir de corais que estão nos aquários tem uma diversidade genética microscópica, que é um ambiente que vai ser muito suscetível e frágil. Então, além de ser um ambiente totalmente artificial e que nunca ia representar exatamente o que é um recife na natureza. Exemplo disso é o programa de repovoamento que foi feito para a Tridacna na década de 90, onde um grupo de pesquisadores foi muito honesto em falar: a gente falhou grosseiramente em repovoar, porque a gente encontrou um tremendo gargalo genético. Então, não vai se resolver a partir disso. Por isso que tem iniciativas que estão ganhando força na mídia de vamos fazer fazendas de corais em terra e plantar na natureza. Isso, para nós que trabalhamos com recife de coral e conservação, a gente vê com muita preocupação. Porque, de novo, é chover no molhado, vai replantar um coral que vai morrer por causa da onda de calor. E o dinheiro público que está sendo investido nisso poderia estar sendo utilizado em criação de unidade de conservação, que aí protege o coral de outros estressores, como pesca, poluição, e deixa ele um pouco mais resiliente para enfrentar o calor. E outra coisa é em conscientização, educação ambiental, para que as pessoas consigam batalhar por um planeta que não emita tanto gás estufa e que proteja o Recife. Então, cientificamente não fecha essa história, nem um pouco de ficar... Vou falar com vocês, tomamos um banho de água fria. Tudo isso a gente chama em ciência de restauração de Recife de coral, e há 30 anos todo mundo olhava para isso com muito bons olhos. Hoje que a gente viu muitos casos na prática, nenhum foi bem sucedido. E a gente começou a avançar mais na ciência, entender mais como esses ambientes funcionam sob influência das mudanças climáticas, a gente viu que isso não ajuda em absolutamente nada, infelizmente. Então a única chance é arrumar esse comecinho mesmo, que é a temperatura, se controlar isso, mas é algo praticamente, com toda sinceridade, irreversível. Olha, Vini, a gente salvar os recifes de corais é muito difícil pelo caminho que o planeta está seguindo. Não é impossível. Então, enquanto tem alguma esperança, vamos que vamos. Tá certo. Temos que fazer a nossa parte. E a gente continua aprendendo um pouquinho mais sobre esses animais fantásticos, né? Isso não tem nem o que falar. Miguel, mais uma vez, esse assunto é interessante pra gente depois voltar e falar mais, e vai dar chão. Polêmico, mas assim, cara, aqui tem que ser debatido, né? Sim. É importantíssimo, né? Não é só na nossa caixa de vidro. Todo aquarista, cara, ou boa parte dele é apaixonado pelos animais, quer conhecer a fundo tudo, quer saber o que está acontecendo, quer entender o que vai acontecer no futuro, né? Ninguém, cara... Esse assunto é um assunto importante e na fronteira do conhecimento é com o que a gente trabalha, dentre outras coisas. Então, estou sempre disponível. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, Miguel. Valeu, pessoal.